Chegamos num ponto então que a gente já está com uma concepção pré-elaborada, você já tem layout definido, né? Ó. E a gente já vai começar a trabalhar com esse layout preocupado com o sistema estrutural que vai ser elaborado. Primeiramente, vocês vão fazer uma pesquisa antes da primeira apresentação e vão me apresentar qual é a técnica construtiva de vocês. Eu vou admitir na segunda apresentação que vocês apresentem somente estruturas do que a técnica de vocês pede, porque vai ter técnica que vai dispensar pilar, vai ter técnica que vai dispensar viga, vai ter técnica que vai ter um pilar a cada 20 metros de extensão. Mas como a base para qualquer sistema estrutural, para compreender como é concepção estrutural, especialmente na residência, que é a disciplina que nós estamos tendo, é concreto, então a gente vai dimensionar como se todos vocês estivessem trabalhando com concreto. Depois que passar da etapa de fazer concreto, a gente vai trabalhar diferente, tá? A preocupação de qualquer pessoa que está lidando com edificação é dimensionar as estruturas para que elas sejam resistentes à compressão e à tração. Tração, compressão. Compressão, tração. E obviamente que para a gente poder fazer esse equilíbrio, esse tipo de consideração, a gente vai ter que dimensionar ferro e concreto. Concreto mais concreto, onde a gente tem compressão, e onde a gente tem tração, mais ferro. Só que quando a gente faz a concepção estrutural, a gente não está tão preocupado com o posicionamento de ferro, a gente está preocupado com o quê? Onde está a estrutura de concreto. E os nossos principais elementos para poder fazer a indicação dessas estruturas: pilares, vigas, laje, pontos de fundação. Só que quando a gente vai comparar isso na arquitetura, quando a gente vai pegar no layout, a gente não começa lançando viga, nem começa lançando laje, nem ponto de fundação. Os pilares são a primeira orientação para a gente, tá? E dentro dessa primeira preocupação, a gente precisa ter consciência de que existe um vão que ele é uma média de raciocínio que faz com que os ambientes sejam econômicos. Então vamos pensar na estrutura básica. Gente, eu esqueci de falar também de uma outra coisa. Perdi o nome, acho que eu vou deixar para a aula que vem, até porque a aula de hoje vai ser curtinha. Eu vou relembrar porque agora me deu um branco e eu não consigo pensar. Que é o esforço que solicita o pilar. Eu deixo para depois, vamos falar de vão. Não baixa muito não, que eu não estou enxergando nem onde é que está ainda o desenho. Não sei onde é que está. Deixa eu ver, está daqui. Dá para ver muito no final para cá, então é melhor desenhar mais para frente. O que a gente precisa normalmente num vão? Estabelecer uma distância entre um pilar e o outro, porque vai existir uma solicitação de esforço aqui muito grande para essa viga, caso a distância entre esse pilar e o outro seja muito grande. Isso é uma preocupação nossa. Há um consenso em projetos de estrutura de concreto que diz que em torno de 5 metros a gente tem uma boa relação de economia, porque dentro de um vão muito grande a gente fez menos pontos de pilares. Se lembre que uma preocupação de quem concebe a estrutura é não ter muitos pilares, porque ter muitos pilares quer dizer também ter muitas fundações, ter muitos blocos, ter muitas estacas, e isso gera custo para o nosso cliente, e a gente não quer isso em grande quantidade. Quanto menos pilares eu tiver no projeto, melhor. Só que se eu começar a fazer com que esse vão seja tão grande que ultrapasse muito esses 5 metros, eu já começo a gerar um custo diferente, porque se eu elimino esse pilar aqui e eu venho para aqui, eu estou, sei lá, com mais 2,5, está mais ou menos a metade do outro, eu vou para 7,5 metros de vão. Vamos botar aqui 3 para ficar 8 e eu poder falar de uma distância significativa. 8 metros de vão, eu tenho dois grandes problemas.
Uma viga, normalmente para ela vencer um vão em estrutura de concreto, ela precisa de um pré-dimensionamento de aproximadamente 10 vezes L, onde L é a distância do eixo de um apoio para o outro. Isso aqui é L, tá? Isso quer dizer que além de ter que vencer um vão grande e colocar muito ferro, que vocês concordam que à medida que eu começar a ter uma quantidade de tração muito grande, eu vou precisar complementar com ferro. Então isso vai se encarecer, mas não é só isto. Eu aumentei essa altura aqui, ó, do concreto para poder vencer o vão. Então eu também gastei muito concreto e ainda adicionei ferro. Isto é uma coisa que vai fazer com que as edificações tenham um custo elevado, então a gente evita. Mas pesado também, né? Foi? Muito pesado, né? Fica pesado, vai aumentar o peso e vai consequentemente encarecer esse pilar que vai ter que ser reforçado para suportar essa compressão que vai sofrer em cima dele. Que a gente já viu isso quando eu falei de telha, né? Quando eu falei de cobertura. E aí ela transfere a carga para o bloco que vai ter que reforçar e para a estaca que vai sofrer outro tipo de cálculo também. E vocês já estão estudando isso lá com o professor, né? Com o professor de estruturas. E gera um problema. Ele, inclusive, já está sabendo o que vocês estão estudando já aqui, que a gente bateu um papo, eu abri o programa para ele ver que vocês estão estudando essas coisas aqui. Então, espero que ele reforce, porque, querendo ou não, muitas coisas que eu estou falando para vocês, ela é visão de arquiteto, ela é superficial do ponto de vista estrutural, ela precisa ser complementada pela visão do engenheiro, que tem um domínio de matemática muito mais profundo do que eu consigo enxergar. Então, o professor de cálculo, o professor de sistemas estruturais, é que vai dar essa base completa para vocês. Só que o bom da gente ver isso na minha aula, que é de projeto de arquitetura, é porque existe uma complexidade profunda que está no cálculo, que se a gente se envolver demais com ela no início da concepção, a gente não desenvolve o espaço. A gente precisa saber disso, do basicão, para saber onde é que o espaço vai casar com a estrutura, que é o que a gente está vendo agora. Em contrapartida, eu falei que um vão maior é antieconômico porque sobrecarrega a viga e vai fazer uma vicona com muito ferro e vai encarecer custo de obra. Vão pequeno, muito menor que 5, porque um pouquinho mais de 5, um pouquinho menos de 5 é vão econômico ainda. Agora, muito menor ou muito maior é ruim. Porque imagina que num vão de 5, vamos supor que eu peguei e coloquei 2 metros de vão aqui, ó, botei um pilar. Depois de, sei lá, mais 1,5 metro fiz outro. Sabe o que isso quer dizer? Outra fundação. Sem falar que eu só tenho 2 metros, para que eu estou com danado de um pilar aqui? Eu não tenho a menor necessidade. Então isso daí é um custo a mais para o meu cliente que eu não preciso ter. E como é que eu resolvo um problema, por exemplo, onde nesse vão que tinha daqui para cá, era a largura do banheiro? Eu preciso ter alguma coisa para apoiar essa parede que está aqui, porque vai acabar, aqui está o meu banheirinho, e aqui vai começar o closet. Vocês não têm isso no projeto de vocês? Não é? As roupinhas estão aqui, ó. E aqui começa o quarto para lá, sei lá. Poxa, mas eu não fiz isso aqui e eu não preciso de uma viga necessariamente embaixo de cada parede para poder fazer o apoio. E essa viga sempre não descarrega, a viga não descarrega em cima de um pilar e depois não cai numa fundação. Então eu vou ser obrigado a fazer o pilar aqui e depois eu vou ter a fundação e vai ter a estaca. Coisa nenhuma. Olha o que nós temos aqui, ó. Uma situação onde a gente tem um vão menor que provavelmente escala essa em 100. Esse é um vão econômico do solo, super econômico de 5 metros. Esse é um vão menor, 3,5, só que esse é super menor, 2 metros. Como é que a gente resolve um caso desse? Que tem um ambiente, tem a parede, tem a distribuição de carga que tem que ser feita. Nós vamos começar a tentar enquadrar todo mundo nesse vão de pilar cada próximo, né? Variar um pouco mais, um pouco menos. Daqui para cá ele tem 2, um pilar daqui para cá é muito bom. Vocês vão começar a se habituar, gente, a ser rápidos, raciocinar rápido e não ficar perdendo tempo desenhando bobagem. Vocês viram que eu só pensei, já botei a bolinha, já está indicado? Na primeira apresentação vocês vão ser obrigados a botar bolinhas aonde são os pontos de apoio estrutural de vocês, tá? Como eu falei para vocês, algo próximo de 5 metros seria o ideal para a gente fazer um próximo ponto de pilar. Vai dar 5 aí, não vai não? Mais ou menos 5. Então aqui é o ideal para colocar. Mas olha que danado, eu encontro aqui numa parede com a viga, eu preciso descarregar.
Nesses casos, gente, a gente normalmente faz assim, ó. Traça a viga. Para a gente ter a noção da estrutura, a gente precisa primeiro ter pilar, porque a ligação entre os pilares dá as vigas, e da ligação das vigas fecha a laje. Nosso objetivo final do raciocínio é fechar a laje. Aí, provavelmente, o primeiro raciocínio que você vai ter, baseado no que eu acabei de explicar, tentar atacar um pilar aqui. Mas lembra que é caro, porque eu vou botar mais um ponto de fundação aqui e não dá? O que eu posso fazer? Pilar, pilar, aqui o mesmo caso, né? Primeira coisa que a gente vai ter que tomar como lição desse projeto. Você concorda que quando eu fizer essa transição para cá, o meu pilar vai acabar dando aqui, eu vou ter que fazer um outro pilar na esquina para poder fazer essa amarração? Porque uma viga que está submetida a uma curva desse jeito aqui, ela sofre um momento torsor, ela torce. E essa torcida faz com que ela tenha uma dificuldade enorme de ficar estável e de não ter problemas estruturais no futuro. Vai acabar demandando um pilar. O que a gente vai entender num projeto equalizado de arquitetura? Unificar a ligação estrutural. E aqui no projeto do Saulo eu não vejo motivo nenhum para ele não fazer isso, ó. Você vê, Saulo? Simplesmente porque ele estava preocupado com a funcionalidade da arquitetura e ele não se tocou que iria fazer uma estrutura depois, até porque a gente não tinha tido aula de estrutura antes disso. Então, um arquiteto racional, quando ele concebe a arquitetura, ele busca fazer com que as alvenarias e com que as sequências dos espaços sejam o mais alinhados possíveis e o mais sequenciais possíveis, porque depois a gente vai ter que fechar a laje. E para fechar a laje, a gente precisa compatibilizar pontos de apoio. Esse ponto de apoio normalmente é pilar. Eu acho isso aqui ruim, porque é um vão que não é econômico e bota mais uma fundação. Esse deslocamento aqui também é ruim, então a gente vai ter que pegar aqui, ó, trouxe a linha para cá, botou um pilar aqui, não precisamos dedicar, mas você fala, mas não tem a parede aqui? Como é que eu vou fazer se eu não tiver pilar para transferir? Não precisa, gente. Vigas nas laterais, viga ligando esse com esse. Para segurança, né? Esse de cá que a gente está vendo aqui, a gente faz uma viga que vai pegar o peso dessa parede, vai transferir dessa viga para as vigas laterais, sem ter pilar aqui, nem pilar aqui. Porque a gente está pegando um vão pequeno que já está muito próximo, inclusive, do pilar. Aí, no caso, a gente teria que identificar essa viga para o senhor? Teria que trançar. Não, você não precisa. Você não precisa trançar ela para mim, tá? Você vai simplesmente fazer um lançamento do pilar que seja coerente. Na segunda etapa, a gente vai combinar a maneira de vocês marcarem isto, só para saber que você pensou na concepção estrutural. Mas para a primeira apresentação, vai lançar os pilares baseado nessa lógica de aproximação. Agora, isso daqui que a gente fez, deixa eu ver que horas são. 10 minutos. Só a última explicação, tá? E a gente continua na aula que vem, porque já estamos em cima do horário. Vai acontecer a mesma coisa, ó, vão aparecer casos extremos. A gente vai querer fechar outras lajes. Você vai colocar na balança se é melhor mudar a arquitetura ou se melhorar. E vai, poxa, mas eu vou diminuir a arquitetura e a ciência do tapa aqui e descobre ali. Sempre a gente vai equalizando alguma coisa para compatibilizar, vai melhorando umas coisas, vai acomodando outras. O bom arquiteto, ele consegue varrer tudo isso e no final ser funcional e tão bonito quanto antes. A gente não precisa ficar com medo de mudar para poder adequar a estrutura, porque normalmente as coisas se encaixam. Se você gastar o tempo devido, você finaliza resolvendo todos os problemas. Aqui vai ter o mesmo caso, a continuidade estrutural que a gente já tinha planejado lá na frente. E eu quero fechar a laje. Se eu quero fechar a laje, quero fazer vão econômico, aqui quanto é que o Saulo tem, ó? 7 metros mais ou menos, ainda não é um vão que é tão antieconômico, tá? Então ainda dá para eu arriscar 7 metros daqui para cá e puxar. Só que agora eu vou ter que fechar a laje lá em cima. Para fechar a laje, provavelmente eu vou precisar de um pilar aqui. Qual mais ou menos a distância máxima do ano? Um pilar para o outro? 7... Se você ainda está no econômico 8, você já começou a pesar. Até 7, você evita o 7. Você tenta chegar no 5, mas se chegar no 7, você manda ver. Quando você começar a ver que quase tudo no seu projeto é 7 metros, é porque o sistema
estrutural de concreto convencional não é o adequado para a sua casa. Você vai fazer uma pesquisa para descobrir qual é a tecnologia que vence vãos maiores do que 5 metros sem ter grandes custos, tá? E existem vários, um monte, tá? Então, a gente está só começando a brincar. Aqui é uma boa possibilidade de fechamento, porque as lajes boas e simples, elas têm formas perto do retângulo. Essa daqui, ela vai dar um trapézio, mas é um trapézio simplificado. Então, a gente vai poder, ó... Outra coisa que vocês precisam saber. Pilar, para ele ser considerado travado, estabilizado, ele precisa de travamentos laterais. Por quê? O pilar também está submetido a outros tipos de esforços que eu só vou pular para a aula que vem, porque me deu um branco agora, eu esqueci o nome do danado. Eu vou reolhar as aulas que eu dei semestre passado e só relembrar o termo que me fugiu a cabeça agora. Mas a gente tem a solução magna do pilar, que é ele ser travado por viga em todas as direções, que ele fica super estável, fica super travado. Mas não é sempre que isto é possível. A gente pode travar ele nos dois sentidos e nesse de cá, ter somente um travamento. Ainda está bom. A gente pode travar também o pilar um somente na horizontal e um na vertical. Ainda está bom. O pilar que é travado somente no X e não tem travamento no Y, ele está sujeito a sofrer flambagem. Lembrei o nome, ó? Que bom. Porque é a lógica da frase que eu já dei semestre passado. Ele está sujeito a sofrer flambagem, que é esse movimento de torção aqui. Como ele está travado somente num lado e no outro, quer dizer que ele vai trabalhar assim. Sabe o que isso quer dizer? Numa concepção estrutural, se você for obrigado, que ninguém faz isso, você vai dar um jeito de aqui internamente, ó, travar no sentido do Y também, senão você vai ter consequências estruturais. Se isso for inevitável, isso quer dizer que o teu pilar vai ser projetado assim. Por quê? Se eu botar uma compreensão aqui no pilar, qual é o sentido que ele vai tender a flambar? Naquele que tem a menor dimensão. Então ele vai sofrer isso, ó. Só que aí ele está travado, então ele sofre menor esforço. Outra coisa, a gente vai representar por bolinha, porque eu quero poupar vocês desta etapa de não ter que dizer a direção do pilar. Mas no pré-lançamento estrutural, a gente sempre vai fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui, eu tenho um sentido menor aqui, um sentido maior aqui. Intuitivamente, o que a gente vai perceber? Que o sentido melhor para lançar o pilar, na hora de colocar o comprimento dele, é neste sentido. E não neste aqui, certo? Porque esse vão aqui é menor. Poxa, professor, mas na hora que eu comecei a dar, ele foi o menor para cá, mas para lá já foi o outro. Você vai fazer uma estimativa, você vê onde é que tem maior solicitação. Pô, mas o outro sentido que também tinha uma sobrecarga, que eu vou dar prioridade, porque aqui, além de tudo, tem uma viga sobre viga, que é uma carga concentrada. A carga concentrada joga muito peso, não vou dar prioridade para isso. Ok? Vou fazer o seguinte. Nosso horário está em cima, a gente começou a brincar de lançamento estrutural, já tivemos a noção básica, a gente continua na aula que vem e eu complemento, vou lançar mais conceitos, falar mais de torção, de tração, de compressão, de flambagem. O senhor já ajudar a gente, Quem já começou a sentir, mas é porque eu ainda vou dar tanto conceito, traço, sabe por quê? Você já fica evoluída, você já não fica para trás esperando chegar o dia de fazer. Quem já está com definição de layout, já tem tudo definidinho, já começa a lançar a estrutura porque fica com o projeto adiantado, mas ainda tem mais conceito, a gente está começando a brincadeira. Por quê? Existem os casos especiais das diagonais, que tem outro tratamento, e tem o da curva, que é outro. Curva tem uma lógica completamente diferente do ortogonal. Então, se quiser se poupar de fazer a parte curva do seu projeto por enquanto, espere eu dar ela, que aí você vai estar um pouco mais orientado, tá bom? Continua a aula que vem.